Muito bem, hoje vamos começar a lição Deus, boa tarde, noite, bom dia para a galera do online aí, né? Vai ver qualquer horário que quiser. Mas vejam, viu? A galera aí que está atrasada no online aí, vamos ver, hein? Para a gente caminhar junto. E para vocês que vieram no presencial aqui, boa noite. Terminamos a primeira lição, que é a Bíblia. Estou corrigindo os questionários. Vocês estão de parabéns. As respostas estão bem bacanas. Tem umas que são simples, né? É só ler e responder, mas tem outras que já exigem uma concentração maior, uma ideia. O que vocês entenderam do assunto? Essas que são as que a gente mais se anima de corrigir, que as respostas são várias e são umas mais bonitas do que as outras. Isso é legal. Mas vamos começar com uma oração, convidando o verdadeiro professor e mestre, que é o Espírito Santo, não é verdade? Pai, obrigado por mais uma oportunidade de podermos, Senhor, livremente acessar as Escrituras Sagradas, esse livro extraordinário que foi inspirado pelo próprio Deus, onde não há erro, onde não há dúvidas, Senhor. Ao contrário, a orientação, a palavra de salvação, palavra de misericórdia, palavras que confortam o nosso coração. Obrigado pelas Escrituras, pela palavra de Deus, Senhor. Somos gratos porque ela chegou até nós hoje e ela é viva. Ela fala aos nossos corações, ela alcança o propósito dela em fazer-nos conhecer mais e mais o nosso amado Deus e Pai e conhecermos mais e mais a vida de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, que hoje seja mais uma aula para a honra e glória do seu nome. Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio, ensina-nos, orienta-nos, precisamos de Ti. Amém. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, hoje nova lição, Deus, apostila linda, azul. Das 10 lições que nós teremos, cada lição tem uma cor, né? A amarela, agora azul. E por que azul? Deus, azul. Simples. Porque azul é a cor do céu, nos leva a olhar para o alto, né? Então, por isso, o pastor José Olívio escolheu a cor azul para representar a apostila sobre Deus. Beleza? Como todas as apostilas, o curso nos estimula, nos incentiva a memorizarmos os livros da Bíblia. Toda aula a gente vai memorizar alguns e ao final do curso, os alunos exemplares saberão todos os livros de cor. Beleza? Mas não só os 66 livros, mas também alguns versículos que o pastor julgou através do Espírito Santo na elaboração desse estudo, versículos muito importantes para que nós memorizemos, para nós podermos usá-los no nosso dia a dia, usá-los para nós mesmos, porque são versículos profundos que falam muito ao nosso coração, não é verdade? Então, os 3 versículos, está aí na apostila de vocês, os 3 versículos dessa lição Deus Eu sou Jeová, este é o meu nome, e a minha glória, pois não darei a outro, nem meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 8. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. Veja aqui o que você vai aprender nesta lição sobre Deus. Então, só para passar o olho, o que a gente vai aprender? Vamos aprender o nome de Deus. Ué, Tiago, o nome de Deus não é Deus? Não, não é Deus.
E tem aí muita coisa, muito mistério sobre o nome de Deus. A natureza de Deus. O que que Deus é? Então a gente vai aprender que Deus é espírito. Ele não é um corpo, ele não está limitado, ele é um espírito. Por isso ele pode estar em todos os lugares. Por isso ele é onisciente, onipotente, onipresente, eterno e muitas outras coisas mais, tá? O estudo se apegou a esses, mas tem muito mais para a gente falar sobre Deus. Deus é uma pessoa. Vamos aprender que ele, embora seja um espírito, ele é uma pessoa. Ele tem emoções, tem sentimentos, tem desejos, tá? Ele se entristece, ele se alegra. São características de uma pessoa. Aprenderemos que Deus é um ente santo. Falaremos sobre a santidade dele. Deus é imutável. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. E isso é maravilhoso, porque quando a gente tem alguém a quem se apegar e a gente sabe que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, a gente vai com uma segurança. Por exemplo, se a sua mãe, Lincoln, ou o seu pai, que depende do humor que ele acordou hoje para você saber como que ele vai estar. Então, se o Flamengo venceu, ele fica como? Então, fica com raiva. Então, já mexe com o humor dele. Se o Flamengo perde, ele fica alegre. Então, você quando vai falar com ele, você já tem que primeiro perceber como é que está o humor dele, como é que foi o dia dele, se ele dormiu bem, se ele está cansado, não é verdade? Se ele está triste, se ele está preocupado. Então você sempre é um enigma, você saber nessa relação nossa, não é verdade? Então você nunca sabe o que esperar. De Deus não. De Deus ele é sempre o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Você sabe quem ele é, você sabe o que esperar dele. Ele é fiel, ele é amoroso, ele é bom o tempo inteiro, ele não muda. Ele um dia não acorda mal-humorado e não quer dar ideia pra gente, não tem isso. Um dia ele está cansado e fala assim, meus filhos, hoje me dá um timezinho aí que eu estou precisando dar uma relaxada aqui, que o dia foi tenso. Não tem isso. Ele está sempre com os ouvidos voltados a nos ouvir. O seu braço não está encolhido para que não nos abençoe, né? São textos que a Bíblia não fala. Então, tudo isso nós vamos ver, quando chegar essa parte, que Deus é imutável. E isso é maravilhoso, porque nos traz segurança. E Deus é amor. Aí também é rico demais, vamos aprender o que é esse amor. Porque Deus não tem amor. Deus é o amor. Tem muita diferença nisso, tá? Vamos falar sobre a trindade de Deus, que nós sabemos que o nosso Deus ele é triuno. Quem sabe aí quem são os três da trindade? Fala alto. Deus Pai, Deus Filho. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Essa é fácil, né? Uhum. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos falar sobre eles também, um pouquinho, sobre a trindade e a obra de Deus. O que ele faz, o que ele fez, o que ele continua fazendo. Na criação, no domínio e na salvação. Beleza? Só para dar uma passada, para vocês saberem o que espera vocês nesse estudo. Vamos lá para a introdução. Antes que a Carol comece a ler aí, já que ela está com o microfone, ela gosta de ler, eu queria pensar com vocês. Quem conhece aquela música do Preto no Branco? Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao judeu, ninguém explica Deus. Aí fica, ninguém explica Deus, ninguém explica. Deus é inexplicável.
Vai, Tiago, e a gente vai estudar sobre Deus e Deus é inexplicável? Isso. Nós vamos estudar o que ele se permitiu ser conhecido através das Escrituras, através do seu Filho, Jesus Cristo, que é a maior expressão de quem Deus é. Por isso Cristo vai dizer, uma vez, seu discípulo chegou para ele, Filipe, falou, pai, falou, Jesus, tudo bem, faz um negócio, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E aí Jesus vira para Filipe e fala, Filipe, eu já estou há tanto tempo convosco, você ainda não entendeu? Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Então o próprio Cristo traz para si que ele e o Pai são um. Quem conhece a Cristo, conhece a Deus Pai. Então só isso já é extraordinário, porque Deus poderia ter criado tudo como ele criou, ter feito todas as coisas, ter feito os seres humanos, o planeta, e ter ficado lá, no céu, e a gente ficar aqui, cheio de perguntas, de onde vim, para onde vou, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, o que eu tenho que fazer, como eu levo a vida, né? Como eu me relaciono. Ele poderia ter ficado lá, e a gente nunca conheceria quem era ele. Ia ficar todo mundo tentando explicar como até hoje acontece, porque muitos até hoje não sabem, não conhecem, mas graças a Jesus Cristo e a sua palavra, nós, cristãos, podemos conhecê-lo, porque ele se quis ser revelado, ele decidiu ser revelado. Sabe por que ele quis ser revelado? Uma das respostas é porque o grande desejo de Deus na criação foi formar uma família, foi ter filhos. Por isso ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. A própria natureza dele, ele soprou o fôlego de vida em nós. Ele quer ser conhecido como Pai, não como um Deus distante lá do céu que a gente tem que temer, mas muito mais como um Pai próximo, mais próximo, presente, atento, perfeito do que qualquer pai, o meu e o de vocês, porque ele está atento a nós o tempo inteiro, e o seu poder e a sua autoridade pode fazer todas as coisas a nosso favor. Por isso que a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mas Thiago, se Deus, ninguém explica Deus, sim, ninguém explica Deus na sua totalidade, mas a gente vai se debruçar sobre o que a gente entendeu, sobre o que a gente conheceu, e o entender tem muito a ver com o conhecer, com a relação, né? Porque dois filhos, irmãos, falando do mesmo pai, se você entrevistar um e depois entrevistar outro, um vai falar um detalhe que o outro não falou. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque os dois conheceram o pai de uma forma que tocou ele de uma forma diferente da outra. Por isso que nós precisamos juntos expressarmos o que a gente entendeu e conheceu do pai. A nossa visão aumenta sobre quem Deus é. Por isso que o evangelho não se vive sozinho. Porque você vai ficar fechado naquela única visão que você teve, que já é rica, mas fica muito mais rica quando você ouve a visão do que o teu irmão teve do mesmo pai. Entendeu? E isso é maravilhoso. A palavra de Deus vai dizer, um texto que é bem conhecido, em Isaías 55:8, eu vou ler. Deus fala assim, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. O que ele quer dizer com isso? Justamente o que a gente está iniciando aqui. Os pensamentos dele, a mente dele, a visão dele, o conhecimento dele, sempre será maior do que a nossa. E os caminhos dele, as escolhas, as decisões, sempre serão maior
do que as nossas escolhas e decisões. Por quê? Porque Ele é Deus. E é justamente o que o torna Deus é nós não conseguirmos explicá-lo. Pensa comigo, Raquel. Se tu pudesse explicar Deus e entendê-lo, Ele por inteiro, Ele deixou de ser Deus. Porque Ele é conhecido na sua totalidade. Então você também é Deus. Tá entendendo? É justamente o fato de ter muitas coisas sobre Ele, é o que nós não conhecemos, que o torna Deus, que o torna acima de nós, que faz com que seus pensamentos e seus caminhos sejam mais elevados. Entendeu? Se nós conhecêssemos todos os seus pensamentos e seus caminhos, nós seríamos como Ele. E embora Ele nos criou a sua imagem e semelhança, mas é a sua imagem e a sua semelhança nas virtudes. O que é isso, Tiago? A sua imagem e semelhança no que tange ao amor, a alegria, a paz. Esse tipo de virtude Ele nos deu. A santidade. Por isso que a Bíblia vai dizer, sede santo, como santo é o vosso Pai. Mas nos atributos, não nas virtudes, nós nunca seremos como Ele. Quais são os atributos? Nós lemos ali no índice. Onipotente, onipresente, onisciente, eterno. São coisas que a gente nunca vai entender, não tem como compreender. Porque são atributos de Deus. Então, nisso, não tem como nós sermos igual a Ele. Entendeu? Mas no que tange a virtude, que é, por exemplo, os 9 frutos do Espírito, o fruto do Espírito que se divide em 9, né? Amor, alegria, paz, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso que são virtudes do nosso Deus, o Espírito Santo gera em nós, para que nós possamos também ser como o nosso Pai. Amém? Então, dada essa introdução, que para mim, se vocês entenderem isso e viverem isso, vai ser maravilhoso. E isso já sana muito das nossas dúvidas, né? Vamos ler lá. Vamos começar aí, ó. Deus, introdução. Vai lá, Carol, por favor. Quem é Deus? Onde mora e o que faz? Qual o seu nome e local de ação? Existe Deus realmente? Se existe, podemos nós conhecê-lo? Como isto é possível? Esta e muitas outras perguntas passam na mente de muitas pessoas. E ainda que não tenhamos a intenção de responder a todos esses questionamentos neste curso, tentaremos, contudo, responder as principais. Para tanto, lançar-nos-emos à pesquisa da Bíblia Sagrada, que, como vimos na lição anterior, é a verdadeira palavra de Deus. Numa época em que surgem os mais variados e absurdos conceitos sobre Deus, é bom sabermos que Deus disse de si mesmo nas páginas dessas escrituras. Muito bom. Passa para Raquel aí, por favor. Raquel, pode continuar? O nome de Deus. Vamos entrar agora aí e aprender um pouco sobre o nome de Deus. A primeira pergunta que teremos responder é que diz respeito ao nome de Deus. As Escrituras nos ensinam que Deus não é o nome de Deus. Isto porque a palavra de Deus não é um nome, e sim um título, como são presidente, rei, juiz ou governador, que nós usamos para designar o Ser Supremo, o Criador de todas as coisas. O nome pessoal de Deus é sagrado e desconhecido da maior parte das pessoas. Quando Moisés perguntou ao Senhor em nome de quem ele deveria dizer que fora enviado ao Egito para liberar o seu povo, Deus lhe respondeu dizendo: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3:14.
Vinde ainda, Isaías 42:8. Vamos. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Salmos 83, 18. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Obrigado. Este é, pois, o nome pessoal de Deus. Eu sou, que aparece mais de 6.000 vezes nos originais hebraicos, representado pelas 4 letras YHWH, chamado o tetragrama divino. Muito bom. Então, irmãos, o que a gente aprende aqui? Que Deus é um título. Por isso que existem, na cabeça do povo aí, existem vários deuses. Ah, o meu Deus, o seu Deus, né? Então, é um título, como assim, é o presidente, o juiz, o professor. Mas o nome dele, teve uma vez que Moisés aqui acabou de falar, Deus enviou Moisés para voltar lá no Egito para libertar o seu povo. E aí Moisés vira para Deus e fala assim, mas quando eu chegar lá e for falar com o faraó e eles me perguntarem quem está te enviando, quem eu digo? E aí, essa expressão que nós lemos aqui, o próprio Deus vira para Moisés e diga para eles que o eu sou te enviou. Alguns textos vão dizer, o eu sou o que sou te enviou. E aí, isso escrito lá em hebraico, são essas 4 letras, YHWH. Naquela época, o hebraico não usava vogais. Depois, mais para frente, a gente vai ver que começaram a botar vogais e aí fica mais pronunciável essa palavra. Mas é uma palavra que não dá nem para pronunciar direito, né? Sem vogal, YHWH. Isso é uma curiosidade. Ao longo da vida de vocês, vocês vão ouvir isso. Mas o texto que a gente leu ali, principalmente o da Carol, que estava na versão da Bíblia, onde aparece isso, está lá escrito, Jeová. Por que Jeová? E aí, vamos continuar a leitura? Passa aí para o Rafael. Continua a leitura aí, por favor, Rafael. Não sabemos qual seja. Não sabemos qual seja a pronúncia certa de seu nome. Silavé, Javé ou Jeová. Isto porque nos tempos antigos a língua hebraica era escrita sem vogais, e somente séculos mais tarde é que foi criado um sistema de vogais para essa língua. Quando isto, porém, foi feito, já não tinha muita certeza acerca da pronúncia correta do nome de Deus. A maior parte dos estudiosos bíblicos traduz esta palavra por Jeová. Isso aí. Então, como estava lá na Bíblia que ela leu, Jeová. Mas já se tentaram todas essas pronúncias aí. Iavé, Javé, Jeová. Mas o que a gente mais conhece é Jeová. Todas essas pronúncias são tentativas de chegar na verdadeira pronúncia que aquelas 4 letras do tetragrama expressa, tá? Como está muito distante da nossa cultura, a gente fica com Jeová e tá tudo certo. Mas o mais importante e agora a gente vai ler aqui, passa para o Lincoln, por favor, que eu queria destacar com vocês, o que não devemos nos esquecer, lê aí, Lincoln, na apostila. O que não devemos nos esquecer é que o nome de Deus, independentemente de sabermos ou não qual seja a sua pronúncia correta, é santo, e que o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo 27. Vide ainda o Salmo 139, 20. Reverenciaremos, pois, irmãos, o santo nome do Senhor. Isso é interessante, enquanto o Lucas abre aí no Salmo 139, 20, Lucas, eu quero conversar com vocês, que olha o que ele falou aqui, ó. O Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso está em Êxodo 27, já está na apostila.
E aí o Lucas abre no outro texto aí. Eu queria primeiro contar para vocês uma história que aconteceu comigo, porque, como está dizendo aqui, o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que seria tomar o nome do Senhor em vão? Usar o nome do Senhor em vão. Uma vez, eu estava com um amigo, recém-convertido, Juan, e ele era muito engraçadinho, ele é até hoje. E aí, toda vez que ele se referenciava a Deus, ele chamava, o velho barbudo, não sei o que, cuidado, isso aí vai chatear o velho barbudo. Ficava com essas gracinhas, a intenção dele era ser engraçadinho, né? Mas quando ele falava aquilo, assim, me trazia uma tristeza da falta de reverência dele para com Deus. E aí eu falei, vou ter que conversar com ele. A imaturidade dele também, novo na fé. E aí um dia eu chamei ele no canto, falei, irmão, deixa eu te dar uma ideia aí, seu teu irmão. Fala assim não, cara. Esse velho barbudo que você tá falando aí, cara, é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus de todo o universo. No Antigo Testamento, o povo nem pronunciava esse nome, de tanto temor que eles tinham. De tanto temor, eles nem pronunciavam. Por isso que quando Cristo vem e fala que esse Deus ao qual eles temiam, Cristo chama esse Deus de paizinho, isso escandalizou a galera. De tanto temor que eles tinham, os judeus, pela pronúncia do nome de Deus. Tanto que o texto vai dizer, não tome, não use o nome do Senhor em vão. E você ir na brincadeira, cara, sabe? Claro, Deus perdoa a inocência, mas agora você não é mais inocente que eu estou te explicando. Fala mais isso não, cara. Tenha reverência. Nem o nosso pai, a gente deveria brincar assim. Eu particularmente, e aí é bem particularmente mesmo, eu não gosto nem um pouco quando alguns filhos ficam chamando... eu sei que é de uma forma carinhosa. O meu velho. Sabe? Umas expressões que usam para os pais, eu nunca vou usar assim para o meu pai. Mas isso é bem particular. Não tem problema vocês usarem. Mas onde eu quero chegar? Se às vezes com o nosso pai, nossa mãe, não precisa ir muito atrás, não. Há 50 anos atrás, eu duvido que tinha esse tratamento dos nossos pais. Chamava de senhor e de senhora. Não é verdade? Tiago, não precisa disso. Tudo bem. Você não precisa também ter um pai dentro de casa onde você nem consegue falar com ele, tudo, né? Uma reverência tal que você não consiga. Isso dificulta a relação, né? É bom. Eu gosto quando meu filho me chama de paizinho. Mas o que eu estou querendo dizer é que, como até pouco tempo atrás, a gente reverenciava os nossos pais, reverenciava os avós, chamava de senhor, senhora, não senhor, não senhora, né? Isso é um sinal de reverência. No militarismo, chama alguém, uma patente acima de você, pelo nome, ou de você. Está ferrado. É senhor. Senhor. Senhor capitão, senhor tenente, entendeu? Então, por quê? Porque isso traz uma reverência. Então, que fique isso no nosso coração. Que não possamos tomar o nome do nosso Senhor em vão, usando ele por brincadeiras, botando apelido, sabe? Não é para tanto. Eu também, muito particularmente, estou abrindo meu coração com vocês, tá? Pode ter muita galera que discorde, mas eu tô aqui para passar o que eu entendo e como eu vivo também, um pouco da minha visão. As músicas de hoje, muitas me causam estranheza. Músicas que chamam Deus de você. Me causa estranheza. Sabe? Você. Eu quando olho para Deus, embora eu tenha uma relação íntima com Ele, mas a máxima reverência nunca me falta, sabe, Raquel? Eu não gosto de nenhuma brincadeira com Deus, eu não gosto de piadinha nenhuma com Deus, eu não gosto de nenhum youtuber que fica fazendo gracinha com as coisas de Deus. Tudo é muito santo, muito puro. A gente está falando daquele que deu o seu filho para nos salvar, sabe? Está falando daquele que é o dono de todo o universo. E aí a gente fica se referindo a ele com as gracinhas, você, e faz piada. Não pare para me contar piadas que falem sobre Deus ou sobre a sua igreja, que não vão arrancar sorriso de mim. Eu não gosto
no meu coração cai como uma falta de reverência, tá? E eu me apoio um pouco nesse texto. Não tome o nome do vosso Deus em vão. Quer falar, cara? Pega o microfone aí, por favor. O em vão, quando diz em vão, é só nesse sentido, né, de apelido, de deboche, ou também quando a gente está virou um vício linguístico, né? Botar nome de Deus em tudo. Ah, Deus me livre, ah, Deus que sabe. Isso também é uma forma de chamar o nome de Deus em vão ou não? Então, na minha visão, não é uma forma de chamar Deus em vão isso. É literalmente cultural, um vício de linguagem. E tem seu lado positivo, tem seu lado negativo. Porque você vê pessoas que não são cristãs falando jargões e culturalmente falas que vêm dos cristãos, como ai, misericórdia, né? Ai, meu Deus do céu, ai, é uma brincadeira que diz que até o ateu que não acredita em Deus, na hora do aperto, ele clama, ai meu Deus do céu, né? Então, não é isso, né? O tomar em vão não é isso. Isso é uma cultura de expressar esses jargões, essas falas, mas se for pensarmos mesmos, há um risco de a gente banalizar, né? De tanto falar assim, sem o sentimento correto, sem o coração correto, a coisa fica banalizada, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que o que tem que ficar no nosso coração é isso. Nós estamos falando do nosso Deus, que nos criou, que nos amou, aquele Deus que nós falhamos com Ele, mesmo assim Ele nos perdoou, mandou o seu melhor, o seu Filho, para nos amar e nos salvar. Aquele Deus que, se você for ler lá no Antigo Testamento, principalmente, sabe? Um Deus temido por nações, sabe? E aí a gente, às vezes, fica achando que Deus é o nosso amiguinho. Na relação tua com seu pai e com a sua mãe, se você achar que sua mãe e seu pai é sua amiguinha e seu amiguinho, você pode ter certeza que a relação de vocês vai pender para algo muito ruim. Mãe e pai não é amiguinha nem amiguinho. O título mãe e pai está muito acima de amigo e amiga. E assim, Deus não é o nosso amiguinho. Ele até é o nosso amigo na relação, mas não é o nosso amiguinho ao qual a gente pode falar com ele como quiser e fazer brincadeiras com ele que está tudo certo. Entendeu? Eu, Tiago, acho muito arriscado e não cai nem um pouco bem no meu coração qualquer brincadeira com Deus que demonstre falta de reverência com o seu nome ou com o que ele é e o que ele faz, tá? Queria passar isso para vocês. Beleza? Vocês têm alguma dúvida aí? Como é que tá? Quer falar alguma coisa? Que é livre para vocês participarem, tá bom? Fiquem à vontade. A gente tem mais um tempinho, então vou avançar mais um pouco, tá? A natureza de Deus. Quem está com o microfone aí? Passa aí, pode ler, por favor, Lucas. Vejamos agora o que a Bíblia tem a dizer a respeito da natureza de Deus. Em primeiro lugar, as Escrituras nos ensinam que Deus é Espírito. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse isso quando de sua conversa com a mulher samaritana junto ao poço de Sicar. João 4:24. O que quer isto dizer? Que significa o termo Espírito? Muito bom. Juan, tu está com a Bíblia aí? Abre aí, por favor. João 4:24. Para a gente ganhar tempo. Lucas, você abre Lucas 24:39 e Rafael abre em Jó 9:11. Beleza? Enquanto isso, o que ele leu aqui já é interessante, ó. O que quer dizer isto? O que significa o termo espírito? E aí eu pergunto a vocês, o que vocês entendem por espírito? O que é espírito, Nico? O que você acha que é espírito? Responde aí.
espírito para mim é algo que a gente não vê, mas algo que a gente sente. É uma boa definição. Algo que a gente não vê, mas que a gente sente. Muito bom. O espírito, ele é algo que ele não tem forma. Ele, quando Deus, por isso que lá em Filipenses 2,5 vai dizer que tornando-se em forma de homem. Cristo, ele tornou-se em forma de homem. Então, quando ele deixou a sua divindade, deixou seus atributos que nós falamos aqui, porque Cristo, na Trindade, nos céus, Cristo, ele é eterno, ele veio no nosso tempo há 2000 anos atrás, mas ele também é eterno junto com o Pai e com o Espírito Santo. Ele tornou-se homem. Então a Bíblia vai dizer que, deixando de lado a sua divindade, os seus atributos divinos, ou se destituindo, ele não se apegou ao ser a Deus e se esvaziou, tornando-se homem semelhante a nós. Então, ele tornou uma forma, que é a forma do homem. Por isso que nós que temos corpo, alma e espírito, o nosso espírito está limitado na nossa forma. Quando nós morremos, o espírito volta a Deus, a Bíblia vai dizer. E aí a forma que ele toma pode ser qualquer forma. Porque assim como a água, você olha para a água, ela não tem forma. Qual é a forma da água? Nenhuma. Mas se você botar ela no copo, a forma da água é um copo. Se você botar ela no balde, a forma da água é um balde. Entendeu? Assim é o espírito. Ele não tem forma. Ele penetra todas as coisas. E assim é Deus. Abriu aí nos textos que eu pedi? Leia, por favor. Vede as minhas mãos e os pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Viu? Esse episódio é o episódio da ressurreição. Cristo vem, aparece ressurreto, né? Tinha acabado de ressuscitar. Os discípulos viram ele morrer. E os discípulos estão com medo dentro de uma casa. E aí Cristo aparece a eles. E eles dizem, é um espírito. E é um fantasma. E aí ele fala isso. Venham, toque em mim, vejam. Eu sou vivo, sou de carne e osso. E aí ele fala isso. O espírito não tem carne e nem osso. Beleza? Qual o próximo aí que ficou de ler, Juan? Abriu aí? Lê aí, por favor, pega aí o microfonezinho para a gente conseguir ouvir bem. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Viu? Essa é só a prova de que Deus é espírito, como já falamos. E por isso, falando um pouco sobre o texto que ele leu, importe que os adoradores, nós o adoraremos em espírito e em verdade. Por que isso, hein? Abrindo um aspas aqui. Porque o que seria adorar a Deus em espírito e em verdade? O que Deus quer de nós é uma adoração que venha de dentro, que venha do coração, que venha da alma, do espírito. E não algo que é superficial, sabe? É como você fazer coisas para Deus, mas com o coração longe. Não adianta de nada. Por isso a própria Bíblia vai dizer, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. O texto vai dizer isso. Então corre o risco de nós estarmos todos os domingos, Raquel, na igreja, ou no sábado, como hoje, ou em alguns outros horários, algumas outras atividades, e adorando, chorando, louvando, pregando, fazendo o que for, e não estamos adorando a Deus. Porque Deus vai dizer, vocês me honram com os lábios, é da boca para fora, mas eu olho o que vem de dentro, no coração. Por isso que Deus já foi falar à mulher samaritana, que a mulher samaritana foi perguntar para Cristo, onde devemos te adorar? E ele respondeu, chegarão os verdadeiros adoradores, adorarão em espírito e em verdade. Por que em verdade? Porque Deus é verdadeiro, Ele é a verdade, Ele conhece o nosso coração. Não adianta a gente fingir, não adianta, Ele conhece.
Todos nós estão em espírito e em verdade. Quer falar, Nico? Lê aí, por favor. Rafael, o próximo texto que a gente destacou. Eis que passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante a mim e não o sinto. Não o vejo e não o sinto. Foi o que o Nico falou no início, né? Nota 10 para você, Nico. Então, é só para mostrar que realmente o Espírito é algo que nós não vemos e não sentimos, não tocamos, né? Mas, claro, Deus, ele quando se quer ser conhecido, e por várias vezes na Escritura, Deus tomou a forma de homem, não só em Cristo. Os próprios anjos, a Bíblia ela tem expressões, falam de anjo o tempo todo, né? Anjo deu a notícia a Maria, que ela seria mãe do Salvador, vários anjos. Mas tem uma expressão usada na Bíblia, que é quando fala assim, o anjo do Senhor, o maiúsculo. É justamente, estudiosos vão dizer que é quando o próprio Deus também se esvaziou, tomou a forma de um anjo para falar a algum profeta, algum rei. Enfim, por várias ocasiões acontece também isso. Chama de teofania. Ele vem e se limita a um corpo para falar algo a um rei, a um profeta, e depois volta. Tá? Então, existem esses casos também na Bíblia, mas que vocês têm que entender e tem que ficar no coração de vocês, além do estudo, que o nosso esforço é de passar o conhecimento, mas passar algo que fique no coração de vocês para a prática. Tá? Então, o esforço é esse. Deus é Espírito. Como se relaciona com o Espírito? Fazendo carinho? Abraçando? Não é, né? Como que se relaciona com o Espírito? Com o próprio Espírito. Nós temos o nosso Espírito dentro de nós. Então, é de dentro, é com a alma, é com o coração, é com a intenção, é com a verdade. Não adianta querer enganar a Deus. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa intenção. A Bíblia vai dizer que antes que a palavra surgisse na nossa boca, Ele já conhece, o Salmo vai dizer. Então, ao nos relacionarmos com Deus, só tem uma forma. Em espírito, em oração, íntimo e sempre em verdade. Porque Ele conhece todas as coisas, conhece a nossa intenção. A fala pode ser uma, mas se a intenção é outra, Ele conhece, Ele está vendo. E se não houver verdade, não há como adorá-lo, nem nos relacionarmos com Ele. Beleza? Amém? Fechamos nossa aula, nossa primeira aula. Deus, sábado que vem, nossa segunda aula. Alguém quer tirar alguma dúvida? Fazer alguma pergunta? Quando Deus toma a forma do anjo, é o quê? Teofania. Teofania. Pegou aí, escreveu? Teofania. Quando ele se manifesta de uma forma visível. Tá bom? É isso aí. Vamos finalizar com uma oração, agradecendo a Deus por essa aula. Pai, obrigado por mais uma aula que Tu nos ensinaste. Senhor, a minha oração é para que, muito mais do que eu falei, porque quem sou eu para tocar o coração, a mente dos Teus filhos? Quem sou eu? A minha honra é simplesmente ser uma ferramenta usada por Ti, Senhor. Que eu possa sempre estar afiada, utilizável, para poder, Senhor, através do Teu Espírito Santo, ser uma ferramenta que ajuda os nossos irmãos a crescerem, a amadurecerem e a conhecerem mais e mais do Pai deles, que quer ser conhecido por eles, que tem todo o esforço do mundo para ser conhecido por nós. A Bíblia vai dizer que é o próprio Deus
o maior interessado a se revelar a nós. Então, Pai, em nome de Jesus, que Tu consiga se revelar a nós, que nenhum obstáculo te impeça, que as nossas distrações ou falta de interesse, que seja, Pai, que Tu venha dissipar toda a trave, todo obstáculo e consiga encontrar corações verdadeiros que queiram Te conhecer e Te adorar em espírito e em verdade. Nós te amamos, muito obrigado por tudo que nos deste hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Valeu, turma.